Às vezes, as pessoas em quem a gente mais confia são as que mais machucam a gente. E quando eu descobri a verdade, meu mundo caiu de uma vez por todas. Olá, meus queridos. Eu sou a vovó Helena, tenho 78 anos e hoje vou contar para vocês uma história que marcou minha vida para sempre. Uma história de amizade, confiança, traição e, no final, de muita superação. É uma daquelas histórias que a gente guarda no peito por anos e que agora, com a minha idade, sinto que preciso dividir com vocês. Antes de começar, peço para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no nosso canal para não perderem nenhuma das minhas histórias e me contem aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Adoro saber que tenho gente querida me acompanhando de todo o Brasil. E antes de continuar, quero fazer uma pausa para agradecer algo muito especial. A gente acabou de chegar aos 72 milhões de inscritos no nosso canal. Eu nem consigo acreditar nesse número. Quando comecei a contar minhas histórias aqui, nunca imaginei que tanta gente carinhosa como vocês estaria do meu lado, me ouvindo, me apoiando. Cada curtida, cada comentário, cada mensagem que vocês mandam faz meu coração se aquecer. Vocês são minha família virtual e sou muito grata por cada um de vocês. Bom, minha história começa lá nos anos 60, quando eu tinha só 18 anos. Naquela época, eu trabalhava na tecelagem aqui da nossa cidade, uma fábrica enorme que empregava muitas moças da região. Era um trabalho pesado, mas que dava para sustentar a família e eu era sempre grata por ter aquele emprego. Foi nessa fábrica que eu conheci a Beatriz. Ela tinha uns 20 anos, 2 anos mais velha que eu, e desde o primeiro dia que chegou ali, chamou minha atenção. Não era só pela beleza dela, porque a Beatriz era mesmo uma moça muito bonita, com aqueles cabelos castanhos sempre bem arrumados e um sorriso que iluminava qualquer lugar. O que mais me impressionava era a personalidade dela. A Beatriz era daquelas pessoas que todo mundo queria ter por perto. Ela era alegre, prestativa, sempre disposta a ajudar as colegas quando alguém estava com dificuldade no trabalho. Quando uma de nós estava triste, ela era a primeira a chegar, perguntando o que estava acontecendo. Quando alguém estava passando aperto em casa, ela sempre dava um jeitinho de ajudar, nem que fosse levando um pratinho de comida ou oferecendo um dinheirinho emprestado. Nos primeiros meses trabalhando juntas, a gente foi se aproximando naturalmente. Começamos a almoçar juntas no refeitório da fábrica, a conversar durante os intervalos e logo descobrimos que tínhamos muito em comum. Nós duas éramos de famílias simples, trabalhadoras e tínhamos sonhos parecidos. Queríamos casar, ter uma família, construir uma vida feliz. A amizade entre a gente foi crescendo de um jeito tão natural e forte que logo a gente estava inseparável. A Beatriz morava sozinha numa casinha alugada perto da fábrica. Os pais dela tinham morrido quando ela era ainda adolescente e ela não tinha irmãos. Eu morava com meus pais, mas passava quase todo fim de semana na casa dela ou ela vinha passar na minha casa. A gente dividia tudo uma com a outra. Quando eu estava interessada em algum rapaz, a primeira pessoa para quem eu contava era a Beatriz. Quando ela tinha algum problema, eu era a primeira que ela procurava. A gente falava sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas expectativas para o futuro. Era uma amizade tão pura e verdadeira que eu realmente acreditava que ia durar para sempre. A Beatriz me ajudou em momentos muito difíceis da minha vida. Quando meu pai ficou doente e perdeu o emprego por uns meses, ela me emprestou dinheiro sem eu nem pedir. Disse que era para ajudar com os remédios dele. Quando eu estava com dúvida se devia aceitar o pedido de namoro de um rapaz que não me interessava muito, ela me aconselhou com toda a paciência, me ajudou a enxergar o que eu realmente queria. E eu também estava sempre ali para ela. Quando a Beatriz ficava doente, eu cuidava dela como se fosse minha própria irmã. Levava sopa, remédio, ficava fazendo companhia até ela melhorar. Quando ela estava triste por algum motivo, eu passava horas conversando, tentando animar ela. Foi em 1963 que eu conheci o Ricardo. Ele trabalhava na marcenaria do pai dele. Era um rapaz sério, trabalhador, de boa família. Moreno, alto, com aqueles olhos castanhos que me conquistaram desde o primeiro encontro. A gente se conheceu numa festa junina da igreja e foi praticamente amor à primeira vista. A primeira pessoa para quem eu contei sobre o Ricardo foi, obviamente, a Beatriz. Lembro até hoje da nossa conversa naquela segunda-feira na fábrica. Eu estava radiante contando como tinha sido maravilhoso conhecer ele, como tinha me sentido especial quando ele pediu para me acompanhar até em casa depois da festa. A Beatriz ficou genuinamente feliz por mim. Ela me abraçou, disse que estava na hora de eu encontrar alguém especial, que eu merecia ser feliz.
Durante todo o meu namoro com o Ricardo, ela foi minha confidente, minha conselheira. Quando eu tinha dúvida sobre alguma coisa, quando queria contar alguma novidade, quando precisava de conselhos sobre como me comportar, era sempre com a Beatriz que eu conversava. O mais bonito de tudo isso é que a Beatriz e o Ricardo se deram muito bem desde o primeiro encontro. Quando eu apresentei eles um para o outro, uns meses depois que a gente começou a namorar, foi como se fossem amigos de longa data. O Ricardo dizia que adorava a personalidade da Beatriz, que ela era uma pessoa iluminada, divertida. A Beatriz dizia que o Ricardo era perfeito para mim, que ela nunca tinha me visto tão feliz. Nós três começamos a sair juntos algumas vezes. Íamos ao cinema, às festas da igreja, aos passeios no parque. A Beatriz nunca foi daquelas amigas que se afasta quando a pessoa arranja um namorado. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais presente na minha vida, como se tivesse ganhado não só uma amiga, mas também um amigo no Ricardo. Quando o Ricardo me pediu em casamento, em dezembro de 1964, a Beatriz foi a primeira pessoa que eu contei. Ela chorou de emoção comigo, me abraçou, disse que estava tão feliz quanto eu. E quando a gente começou a planejar o casamento, foi natural que eu a convidasse para ser minha madrinha. Mas não qualquer madrinha, eu queria que ela fosse a madrinha principal, a mais importante. Lembro que quando fiz o convite, ela ficou emocionada. Disse que seria a maior honra da vida dela. Que me considerava como a irmã que nunca teve, e eu sentia a mesma coisa por ela. Era mais que uma amizade. Era realmente um amor de irmã, uma ligação que eu acreditava ser inquebrável. O casamento foi em março de 1965, uma cerimônia simples, mas muito bonita na igreja da cidade. A Beatriz estava radiante naquele dia. Me ajudou com todos os preparativos, cuidou de todos os detalhes. Foi ela que arrumou meu cabelo, me ajudou a vestir o vestido, ficou comigo nos momentos de nervosismo antes da cerimônia. Durante a festa, ela fez um discurso emocionante, falando sobre nossa amizade, sobre como estava feliz em me ver realizando meu sonho de casar com o homem que eu amava. Não tinha uma pessoa ali que não ficasse emocionada ouvindo as palavras dela. Depois do casamento, quando eu e o Ricardo fomos morar na nossa casinha própria, a Beatriz continuou sendo uma presença constante nas nossas vidas. Ela vinha almoçar com a gente quase todo domingo, sempre trazia alguma coisinha gostosa que tinha feito, ajudava com as coisas da casa quando eu precisava. O Ricardo sempre recebia ela com muito carinho. Dizia que ela era como uma irmã para nós dois, que nossa casa era a casa dela também. E realmente parecia ser assim. A Beatriz tinha a chave da nossa casa, sabia onde ficava cada coisa, se sentia completamente à vontade ali. Quando engravidei do meu primeiro filho, o Lucas, em 1966, a Beatriz foi meu maior apoio. Ela me acompanhou nas consultas médicas quando o Ricardo não podia sair do trabalho, me ajudou a preparar o enxoval do bebê, esteve comigo nos momentos de ansiedade e preocupação que toda mãe de primeira viagem sente. E quando chegou a hora de escolher os padrinhos do Lucas, não tive dúvida nenhuma. A Beatriz seria a madrinha. Ela ficou tão feliz quando fiz o convite que chorou na minha frente. Disse que ser madrinha do meu filho era realizar um sonho que ela nem sabia que tinha. O batizado do Lucas foi outro momento muito especial. A Beatriz levou a cerimônia muito a sério, se preparou espiritualmente, comprou presentes lindos para o afilhado, e a partir daquele dia, ela se tornou ainda mais presente nas nossas vidas. Não era só minha amiga, era a madrinha do meu filho, tinha uma responsabilidade espiritual com ele. A vida seguiu seu curso normal nos anos seguintes. Em 1968, quando o Lucas já estava com 2 aninhos, engravidei de novo. Dessa vez era uma menina, minha pequena Sofia, que nasceu no início de 1969. E mais uma vez, quem eu escolhi para ser madrinha? A Beatriz, é claro. Ela já era tão parte da família que nem passou pela minha cabeça pensar em outra pessoa. Nessa época, a Beatriz tinha conseguido um emprego melhor numa loja de tecidos no centro da cidade. Ganhava um pouco mais que na fábrica e tinha horários mais flexíveis. Isso significava que ela podia visitar a gente ainda mais vezes, especialmente durante as tardes, quando o Ricardo ainda estava trabalhando na marcenaria. Ela adorava os momentos com as crianças, brincava com o Lucas, ajudava a cuidar da Sofia quando ela era bebê, trazia sempre algum presente ou guloseima para eles. As crianças a adoravam, chamavam ela de tia Bia e corriam para abraçar ela sempre que ela chegava em casa. O Ricardo também demonstrava cada vez mais carinho por ela. Sempre que chegava do trabalho e encontrava a Beatriz em casa, ficava alegre.
Dizia que era bom ter ela ali para me fazer companhia durante o dia. Ele conversava muito com ela sobre vários assuntos: trabalho, política, os planos para melhorar a casa, os sonhos que a gente tinha para o futuro das crianças. Eu ficava feliz vendo como todos se davam bem. Para mim, aquilo era a prova de que eu tinha construído não só uma família, mas um círculo de pessoas que se amavam de verdade. A Beatriz era genuinamente parte de tudo isso. Foi em 1970 que comecei a perceber pequenas mudanças, mas que na época eu interpretei como coisas positivas. O Ricardo começou a se oferecer mais para ajudar a Beatriz com as necessidades dela. Quando ela precisava de algum conserto na casa dela, ele se oferecia para fazer. Quando ela precisava levar alguma coisa pesada, ele se prontificava a ir ajudar. A Beatriz é praticamente nossa família, ele dizia. É natural que a gente cuide dela também. E eu concordava completamente. Achava lindo ver meu marido sendo tão solícito com minha melhor amiga. Para mim, aquilo era a prova de que eu tinha escolhido o homem certo, alguém que valorizava as pessoas importantes para mim. A Beatriz também começou a incluir mais o Ricardo nas conversas e decisões dela. Quando ela estava pensando em trocar de emprego, conversava tanto comigo quanto com ele. Quando queria comprar alguma coisa para casa, pedia a opinião dos dois. Quando tinha algum problema para resolver, sempre consultava nós dois. Durante todo o ano de 1970 e início de 1971, essa dinâmica foi se intensificando. Eles começaram a encontrar mais motivos para fazerem coisas juntos. O Ricardo se oferecia para levar a Beatriz no médico quando ela precisava. Ela pedia a ajuda dele para escolher algum móvel para a casa dela. Eles iam juntos ao banco quando ela precisava resolver alguma questão financeira. No começo, eu achava tudo muito natural. Afinal, a gente era uma família, não era? E famílias se ajudam. Mas conforme os meses foram passando, comecei a notar que eles estavam sempre encontrando novos motivos para saírem juntos. Vou ajudar a Beatriz a escolher um fogão novo, dizia o Ricardo. Vou acompanhar a Beatriz para comprar tecido para fazer uma cortina. Ou, a Beatriz pediu para eu ajudar ela a arrumar o quintal. No começo, eu até oferecia para ir junto, mas sempre tinha algum motivo para eu não ir. Não precisa, Helena, você fica aí com as crianças. Ou é coisa rápida, não vale a pena você se incomodar. Ou ainda, as crianças estão brincando tão bem aqui, melhor não interromper. E eu, confiante e sem malícia nenhuma, ficava em casa cuidando do Lucas e da Sofia, feliz em saber que meu marido estava ajudando minha melhor amiga. Que ingênua eu era. A mudança mais significativa que comecei a notar foi no jeito como eles conversavam quando estavam juntos. Antes, quando nós três estávamos reunidos, a conversa fluía naturalmente entre todos nós. Mas, aos poucos, percebi que eles desenvolveram um tipo de comunicação mais particular entre eles. Começaram a ter conversas que pareciam ter começado em outro momento, referências a coisas que tinham acontecido quando estavam só os dois. Lembra daquilo que a gente conversou? Dizia um para o outro. E eu ficava sem entender do que se tratava. Ou então, como você decidiu sobre aquele assunto? E eu me perguntava que assunto era esse que eles tinham conversado sem eu saber. Também notei que eles começaram a trocar olhares diferentes. Sabe quando duas pessoas se olham e parece que estão se comunicando sem palavras? Era exatamente isso que eu via entre eles. Mas na época, eu pensava que era apenas a cumplicidade de duas pessoas que se importavam comigo e que, por isso, tinham desenvolvido uma amizade própria. Outra coisa que me chamou a atenção foi como a Beatriz começou a se preocupar mais com a aparência quando vinha visitar a gente. Ela sempre foi uma mulher vaidosa e bem arrumada, mas começou a caprichar ainda mais. Cabelo sempre impecável, roupas mais bonitas, perfume mais marcante. Na época eu até elogiava. Como você tá sempre linda, Bia. Que perfume gostoso é esse? E ela ficava meio sem graça. Dizia que era um perfume novo que tinha comprado, que queria se cuidar melhor. Eu achava que ela estava se arrumando para conquistar algum pretendente, até brincava com ela sobre isso. Você tá se produzindo assim para quem, Bia? Tem algum rapaz interessado em você? Ela sempre desconversava. Dizia que estava se cuidando por ela mesma, que uma mulher tinha que se valorizar. E eu concordava, achava que ela estava certa em se cuidar. O Ricardo também passou a fazer mais comentários sobre a aparência da Beatriz. A Bia tá sempre tão elegante. Ou que mulher bem cuidada a nossa Bia. Na época, eu até ficava orgulhosa. Como se os elogios que ele fazia para ela fossem elogios para mim também, já que ela era minha melhor amiga. Durante o segundo semestre de 1971,
percebi que eles começaram a combinar mais coisas sem me consultar primeiro. A Beatriz chegava em casa e dizia: "O Ricardo falou que vai me ajudar a trocar a fechadura da porta amanhã." Ou o Ricardo chegava do trabalho e comentava: "Prometi para Bia que vou ajudar ela a organizar os móveis da sala no sábado." Eu nunca questionei nada disso porque confiava completamente nos dois. Para mim, eles eram as duas pessoas mais importantes da minha vida, depois dos meus filhos. Jamais passou pela minha cabeça que pudesse estar acontecendo alguma coisa errada entre eles. Mas tinha momentos em que eu sentia uma certa estranheza no ar, uma tensão que eu não conseguia identificar. Às vezes, quando eu chegava de repente na sala, encontrava os dois conversando em voz baixa e eles paravam de falar quando me viam. Ou então, eu percebia que eles ficavam meio constrangidos quando eu fazia alguma pergunta sobre o que estavam conversando. A gente estava falando sobre o que mesmo? Eu perguntava e eles trocavam um olhar rápido antes de responder alguma coisa vaga, como: "Ah, estava contando para Bia sobre o trabalho", ou a gente estava comentando sobre o tempo. Em dezembro de 1971, quando o Lucas completou 3 anos, a gente fez uma festinha pequena em casa. A Beatriz, como sempre, estava presente e ajudou com todos os preparativos. Mas nesse dia, percebi algo que me incomodou, embora eu não tenha conseguido entender o porquê na época. Durante a festa, vi o Ricardo e a Beatriz conversando no quintal, meio afastados dos outros convidados. Eles estavam muito próximos um do outro, mais próximos do que seria normal para uma conversa casual. Quando me aproximei para ver do que estavam falando, eles se afastaram rapidamente e mudaram de assunto. "A gente estava vendo como o pé de manga está crescendo bem", disse a Beatriz, mas alguma coisa no tom de voz dela me pareceu estranha. E o Ricardo ficou meio vermelho, como se tivesse constrangido com alguma coisa. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e as crianças dormiram, tentei conversar com o Ricardo sobre o que tinha percebido. "Vocês estavam conversando sobre o que lá no quintal hoje?" Perguntei, tentando soar casual. Ele respondeu de forma evasiva. Disse que estavam só conversando sobre plantas mesmo, que a Beatriz queria plantar umas coisas na casa dela e ele estava dando umas dicas. Mas tinha algo no jeito dele falar que não me convenceu completamente. Foi nessa época que comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Notei que quando a Beatriz estava em casa e o Ricardo chegava do trabalho, o rosto dela se iluminava de um jeito especial. Não era apenas a alegria de ver um amigo, era algo mais intenso. Também percebi que o Ricardo começou a se arrumar um pouco melhor nos dias que sabia que ia encontrar ela. Tomava banho assim que chegava do trabalho, colocava uma roupa mais bonita, até penteava o cabelo com mais cuidado. Na época, eu pensava que ele estava se cuidando melhor de forma geral, talvez por ter amadurecido com a paternidade. O que mais me intrigava eram as conversas por telefone. Naquele tempo, nem todo mundo tinha telefone em casa, mas a gente tinha conseguido instalar um no final de 1971. A Beatriz ligava com mais frequência, às vezes quando eu não estava em casa. Quando eu chegava, o Ricardo comentava: "A Bia ligou perguntando sobre você, mas sempre de forma muito vaga, sem dar detalhes do que ela queria." E quando eu ligava de volta para ela, muitas vezes ela parecia meio confusa, como se não soubesse bem por que tinha ligado ou dava explicações muito vagas sobre o motivo da ligação. Todos esses pequenos sinais foram se acumulando na minha mente, mas eu continuava empurrando qualquer desconfiança para longe. Afinal, eram as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Como eu poderia suspeitar de algo ruim entre eles? Mas o destino tinha preparado uma revelação que mudaria tudo para sempre, e ela viria da boca inocente do meu próprio filho. Era uma tarde de março de 1972, um daqueles dias quentes de final de verão que faziam as crianças ficarem mais agitadas. O Lucas, com seus 3 anos recém-completados, estava numa fase em que falava sem parar, contando tudo o que via, tudo o que pensava, daquele jeito inocente e direto que só as crianças pequenas têm. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ele veio correndo até mim, todo suado de tanto brincar no quintal. A Sofia, com seus 3 aninhos, estava dormindo no quarto depois do almoço. Era um momento comum daqueles que se repetem todo dia na vida de uma mãe. "Mamãe", disse o Lucas, puxando minha saia com aquelas mãozinhas pequenas. "Posso tomar água?" Peguei um copo, enchi com água fresquinha e dei para ele. Enquanto bebia, ele ficou me olhando com aqueles olhinhos curiosos, como se estivesse pensando em alguma coisa importante. "Mamãe", ele disse depois de terminar a água, "por que a tia Bia deu beijinho na boca do papai igual você dá?"
Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O copo que eu estava segurando escorregou da minha mão e se despedaçou no chão da cozinha. O barulho do vidro quebrando ecoou pela casa, mas parecia distante, como se tivesse acontecendo com outra pessoa. "O que você disse, meu filho?" Perguntei, ajoelhando na frente dele, tentando manter a voz calma, mesmo com o coração disparado. "A tia Bia deu beijinho na boca do papai", repetiu ele, com aquela naturalidade de criança que não entende a gravidade do que está dizendo. "Igual você dá nele quando ele chega do trabalho. Mas por que ela deu beijinho igual você?" Minhas mãos começaram a tremer. Tentei pensar numa explicação inocente, alguma forma de interpretar aquelas palavras de um jeito que não destruísse tudo em que eu acreditava. Talvez fosse um beijo no rosto? Talvez fosse a imaginação de criança? "Quando você viu isso, Lucas?" perguntei, lutando para manter a calma. "Ontem", ele respondeu sem hesitar. "Quando eu acordei do sono e fui procurar você, eles estavam na sala. Daí, quando me viram, o papai saiu rapidinho pro quintal e a tia Bia veio me dar um abraço. Mas por que eles deram um beijinho, mamãe?" Senti uma dor no peito tão forte que pensei que fosse desmaiar ali mesmo. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas eu não podia chorar na frente do meu filho pequeno. Ele não tinha culpa de nada, estava apenas contando o que viu com a honestidade pura de uma criança. "Deve ter sido um beijinho de amizade, meu amor", consegui dizer, passando a mão no cabelo dele. Às vezes, os adultos fazem isso. Mas eu sabia que não era verdade. Criança pequena sabe muito bem a diferença entre um beijo no rosto e um beijo na boca. E a reação que o Lucas descreveu, o Ricardo saindo rapidinho, a Beatriz vindo distrair a criança, confirmava que eles sabiam que estavam fazendo algo errado. Naquela tarde, enquanto varria os cacos do copo quebrado, senti como se tivesse varrendo também os pedaços do meu coração. Cada fragmento de vidro no chão era uma lembrança, uma dúvida, um sinal que eu tinha ignorado. Quando o Ricardo chegou do trabalho naquela noite, olhei para ele de um jeito diferente. Procurei sinais de culpa no rosto dele, alguma mudança no jeito como me cumprimentou. Ele parecia normal, me deu o beijo de sempre, perguntou como tinha sido meu dia, brincou com as crianças. Mas agora eu sabia que tinha algo errado. A revelação inocente do Lucas tinha plantado uma semente de desconfiança que crescia a cada minuto na minha mente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei deitada ao lado do Ricardo pensando em tudo. Lembrei de todos os sinais que tinha ignorado, todas as situações estranhas que tinha justificado, todos os momentos em que senti que tinha alguma coisa diferente no ar. Os próximos dias foram uma tortura. Eu observava cada gesto, cada palavra, cada olhar entre eles. E quanto mais eu prestava atenção, mais coisas suspeitas eu via. Na sexta-feira daquela semana, a Beatriz veio almoçar com a gente, como sempre fazia. Mas dessa vez, eu estava prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Vi como ela se arrumou extra para vir à minha casa. Um vestido novo, cabelo impecável, batom mais marcante. Vi como os olhos do Ricardo brilharam quando ela chegou. Vi como eles se cumprimentaram com um abraço que durou um pouco mais do que seria normal. Durante o almoço, reparei em como eles se olhavam quando pensavam que eu não estava vendo. Pequenos sorrisos cúmplices, olhares que falavam sem palavras. E quando um deles falava alguma coisa, o outro prestava uma atenção especial, como se cada palavra fosse preciosa. Depois do almoço, o Ricardo disse que ia levar a Beatriz para comprar um remédio na farmácia, que ela estava com dor de cabeça. Ofereceram para eu ir junto, mas disseram que as crianças estavam brincando tão bem que seria melhor eu ficar. Quando eles saíram, fiquei na janela observando. Vi como eles caminharam até o portão conversando bem próximos um do outro. Vi como ele colocou a mão nas costas dela para guiar ela até a rua. E vi, principalmente, como eles demoraram muito mais tempo do que seria necessário para uma ida simples à farmácia. Voltaram quase 2 horas depois, com uma desculpa de que tinham encontrado o compadre João na rua e ficaram conversando. Mas tinha algo no comportamento dos dois que não me convenceu. Eles estavam meio constrangidos, evitavam se olhar diretamente e quando falavam comigo pareciam estar representando como se estivessem interpretando um papel. Naquela noite, quando a gente estava deitado, tentei conversar com o Ricardo sobre a Beatriz de forma casual para ver se conseguia descobrir alguma coisa. "A Bia estava meio estranha hoje. Você não achou?" Comentei, fingindo naturalidade. "Estranha como?" Ele perguntou, mas percebi uma tensão na voz dele. "Não sei. Meio nervosa, diferente do normal. Não reparei nada.
Ele respondeu rápido demais, de um jeito que soou falso. Ela estava normal para mim, mas eu conhecia meu marido há anos. Sabia quando ele estava mentindo, sabia quando estava escondendo alguma coisa, e naquela noite tinha certeza de que ele não estava sendo sincero comigo. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em todos os movimentos deles. Quando a Beatriz ligava e o Ricardo atendia, eu ficava por perto tentando escutar a conversa. Quando eles saíam juntos para resolver alguma coisa, eu tentava calcular quanto tempo demoravam e se fazia sentido com o que diziam que iam fazer. Uma semana depois da revelação do Lucas, aconteceu algo que aumentou ainda mais minha suspeita. Era uma terça-feira de manhã e eu tinha saído para levar a Sofia ao médico. Quando voltei, mais cedo do que o previsto porque a consulta foi rápida, encontrei a Beatriz na minha casa. Ela estava na sala, arrumando os cabelos rapidamente, e pareceu meio agitada quando me viu chegar. Disse que tinha vindo me procurar, que queria conversar sobre uma coisa, mas quando perguntei o que era, ela disse que não era nada importante, que podíamos conversar depois. O estranho é que o Ricardo tinha saído do trabalho mais cedo naquele dia. Descobri isso depois, quando ele chegou em casa e mencionou casualmente que tinha conseguido sair antes do horário. As contas não batiam. Se ela tinha vindo me procurar e eu não estava, por que ficou na minha casa? E por que o Ricardo saiu mais cedo justamente naquele dia? Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça na minha mente. As saídas constantes juntos, os olhares cúmplices, as conversas em voz baixa, o nervosismo quando eu chegava de surpresa e, principalmente, a revelação inocente do meu filho sobre o beijo que ele viu. Cada noite que passava, eu dormia menos. Ficava acordada pensando, tentando entender, quando tudo começou, como eu não percebi antes, como duas pessoas em quem eu confiava cegamente podiam estar me traindo dessa forma. A pior parte era a sensação de solidão. Eu não tinha ninguém com quem conversar sobre isso. A Beatriz sempre foi minha confidente para tudo e agora ela era justamente a pessoa sobre quem eu não podia falar com ninguém. E o Ricardo, meu companheiro, meu marido, a pessoa que devia estar do meu lado, parecia estar do outro lado dessa história terrível. Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava ter certeza. Não podia continuar vivendo com aquela angústia, com aquela desconfiança corroendo meu coração todo dia. Precisava descobrir a verdade, mesmo que ela fosse a coisa mais dolorosa que eu já enfrentei na vida. E foi assim que comecei a planejar um jeito de descobrir definitivamente se minhas suspeitas eram reais ou se era apenas paranoia de uma mente perturbada pela revelação inocente de uma criança. Durante uma semana inteira não consegui dormir direito. Ficava acordada ao lado do Ricardo, ouvindo a respiração dele, me perguntando se o homem que estava ali comigo era realmente quem eu pensava que conhecia. Cada vez que ele se mexia na cama, meu coração disparava. Cada vez que ele falava o nome da Beatriz, eu sentia um aperto no peito. Mas eu sabia que não podia continuar vivendo naquela angústia. Precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Se eu estava errada, pelo menos podia voltar a viver em paz. Se eu estava certa, bem, pelo menos saberia com o que estava lidando. Foi numa quinta-feira de manhã. Enquanto tomava um cafezinho sozinha na cozinha, depois que o Ricardo saiu para o trabalho, que a ideia surgiu na minha mente. Era um plano arriscado, mas era o único jeito que eu conseguia pensar para ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Peguei papel e caneta e comecei a escrever 2 cartas. Minhas mãos tremiam enquanto eu escrevia, porque sabia que aquelas palavras podiam mudar minha vida para sempre. Na primeira carta, fingi ser a Beatriz, escrevendo para o Ricardo. Tentei imitar a letra dela o melhor que consegui. Eu conhecia bem a caligrafia dela, já tínhamos trocado tantos bilhetinhos ao longo dos anos de amizade. Escrevi, meu querido Ricardo, a Helena vai sair amanhã às 3 da tarde para levar as crianças na casa da mãe dela. Podemos nos encontrar no Parque das Amendoeiras às 4 horas? Tô com saudades. Com carinho, Beatriz. Na segunda carta, fingi ser o Ricardo, escrevendo para Beatriz. Imitei a letra dele, que eu conhecia tão bem quanto a minha própria. Escrevi, minha querida Beatriz, consegui me livrar do trabalho amanhã. A Helena vai sair com as crianças. Te encontro no Parque das Amendoeiras às 4 horas. Com amor, Ricardo. Quando terminei de escrever as 2 cartas, fiquei olhando para elas por um longo tempo. Se eu entregasse essas cartas e eles não aparecessem no parque, significaria que eu estava enlouquecendo, que estava vendo traição onde não existia. Mas se eles aparecessem, guardei as cartas numa gaveta e passei o resto do dia tentando agir normalmente. Brinquei com as crianças, fiz o almoço, limpei a casa, como se fosse um dia qualquer.
mas por dentro eu estava devastada pela possibilidade do que podia descobrir. Na sexta-feira de manhã, depois que o Ricardo saiu para o trabalho, coloquei meu plano em ação. Primeiro, fui até a marcenaria onde ele trabalhava. Conhecia bem o porteiro, seu Manuel, um senhor simpático que sempre conversava comigo quando eu ia buscar o Ricardo. Seu Manuel, disse para ele, uma moça passou aqui mais cedo e pediu para entregar essa carta para o Ricardo. Disse que era urgente. O senhor pode entregar para ele, por favor? Seu Manuel pegou a carta sem desconfiança nenhuma. Claro, dona Helena, vou entregar assim que ele voltar do almoço. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas consegui manter a calma e saí de lá como se nada demais tivesse acontecendo. Em seguida, fui até a casa da Beatriz. Ela morava numa rua próxima à minha, numa casinha pequena, mas sempre muito bem cuidada. Bati na porta e, quando ela abriu, forcei um sorriso natural. Oi, Bia. O Ricardo me pediu para entregar essa carta para você. Disse que era sobre um negócio urgente da família. Ela pegou a carta com uma expressão curiosa. Que estranho, disse. Que tipo de negócio? Não sei. Ele não me explicou. Disse apenas que você entenderia quando lesse. A Beatriz abriu a carta ali mesmo na minha frente e leu rapidamente. Vi o rosto dela mudar de expressão. Primeiro confusão, depois uma espécie de alegria contida, como se estivesse tentando disfarçar algum sentimento. Entendi, disse ela dobrando a carta. Obrigada por trazer, Helena. De nada, respondi, observando cada reação dela. Ele disse que era importante você receber hoje. Quando saí da casa da Beatriz, senti uma mistura de nervosismo e determinação. Agora era só esperar. Se eu estava errada sobre eles, nada ia acontecer. Se eu estava certa, passei o resto da manhã e o início da tarde tentando me manter ocupada. Dei banho nas crianças, fiz o almoço, arrumei a casa. Mas minha mente estava completamente focada no que podia acontecer às 4 horas da tarde. Por volta das 2h30, levei o Lucas e a Sofia para a casa da minha mãe, como tinha escrito nas cartas. Disse para ela que precisava resolver uma coisa importante e que voltaria para buscar as crianças mais tarde. Tá tudo bem, filha? Minha mãe perguntou, notando que eu estava estranha. Tá sim, mãe. É só uma coisa que preciso verificar. Às 3h30 da tarde, eu estava escondida atrás das amendoeiras do parque, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. O Parque das Amendoeiras era um lugar tranquilo, frequentado principalmente por famílias com crianças pequenas e casais de namorados. Tinha uns bancos espalhados e muitas árvores que ofereciam boa sombra. Escolhi me esconder atrás de uma árvore grande, de onde eu conseguia ver bem o banco que ficava no centro do parque, o lugar mais provável para um encontro. Minhas mãos suavam frio, e eu rezava internamente para estar errada, para que ninguém aparecesse, para que tudo não passasse de paranoia da minha cabeça. Mas às 4 horas em ponto, vi uma figura familiar caminhando em direção ao parque. Era o Ricardo, meu marido, o pai dos meus filhos, o homem com quem eu dividia minha cama toda noite, estava ali. Alguns minutos depois, vi outra figura conhecida chegando do lado oposto. A Beatriz, minha melhor amiga, minha comadre, a pessoa em quem eu mais confiava no mundo depois do próprio Ricardo. Quando eles se viram, caminharam um em direção ao outro com uma naturalidade que partiu meu coração. Não teve hesitação, não teve surpresa. Era óbvio que aquilo não era a primeira vez. E então aconteceu a coisa que mais me doeu na vida. Eles se abraçaram. Não foi um abraço de amigos, não foi um abraço casual, foi um abraço íntimo, cheio de carinho, de saudade. E depois, eles se beijaram. Não foi um beijo no rosto, não foi um beijo inocente, foi um beijo na boca, longo, apaixonado, do tipo que devia existir só entre marido e mulher. O mesmo tipo de beijo que eu trocava com o Ricardo quando a gente se amava. Naquele momento, senti como se alguém tivesse me dado uma facada no peito. A dor era física, real, insuportável. Ver as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo me traindo daquele jeito era pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eles se sentaram no banco, de mãos dadas, conversando baixinho. De vez em quando, ele passava a mão no cabelo dela ou ela apoiava a cabeça no ombro dele. Eram gestos íntimos, carinhosos, de duas pessoas que claramente se amavam. Fiquei ali escondida, observando a cena mais dolorosa da minha vida, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Queria sair correndo, queria gritar, queria fazer alguma coisa para interromper aquela traição, mas estava paralisada pela dor e pelo choque.
Depois de uns 30 minutos conversando, eles se levantaram, se beijaram de novo, um beijo de despedida cheio de ternura. E então cada um foi para um lado diferente, como se tivessem saindo de um encontro secreto, que era exatamente o que estava acontecendo. Quando finalmente consegui me mexer, saí de trás da árvore cambaleando. Me sentia tonta, enjoada, como se estivesse num pesadelo do qual não conseguia acordar. Sentei num banco do parque, não o mesmo onde eles tinham ficado, não conseguiria suportar, e chorei como nunca tinha chorado na vida. Ali sozinha naquele parque, entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais a Helena que acordava feliz ao lado do marido que amava. Não era mais a mulher que tinha uma melhor amiga para dividir todos os segredos. Eu era agora uma mulher traída, enganada pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo. Mas junto com a dor, nasceu dentro de mim algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva profunda, uma necessidade de confrontar aquela situação, de não deixar passar em branco o que tinha presenciado. Eles tinham me enganado, me humilhado, destruído minha família e minha amizade. E agora que eu sabia a verdade, não ia simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Era hora de confrontar, luz com a realidade do que estavam fazendo. Era hora de colocar um fim naquela farsa que eu estava vivendo. Saí do parque naquele dia como uma mulher completamente diferente. A Helena ingênua, confiante, que acreditava ter construído uma família perfeita, tinha morrido ali entre as amendoeiras. No lugar dela, nasceu uma mulher ferida, mas determinada a não se deixar destruir por aquela traição. Caminhei pelas ruas da cidade sem destino certo, só precisando de tempo para processar o que tinha visto. As lágrimas continuavam escorrendo, mas agora tinha algo mais forte que a dor, uma raiva que queimava no meu peito como fogo. Como eles puderam fazer isso comigo? Como a Beatriz, que eu considerava uma irmã, podia me olhar nos olhos todo dia fingindo ser minha amiga enquanto beijava meu marido pelas costas? Como o Ricardo conseguia chegar em casa toda noite, jantar comigo, brincar com nossos filhos, deitar na minha cama, sabendo que estava me traindo com minha melhor amiga? Quando finalmente voltei para buscar as crianças na casa da minha mãe, já era quase 6 da tarde. Precisei me recompor completamente para que ela não percebesse que alguma coisa estava errada. Demorou, filha, minha mãe comentou quando me viu chegar. Tá tudo bem? Você parece abatida. Tô um pouco cansada, mãe. Foi um dia longo, peguei o Lucas e a Sofia e voltei para casa. Durante o caminho, eles tagarelavam alegremente, contando sobre a tarde com a vovó, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava focada em como eu ia enfrentar o Ricardo quando ele chegasse do trabalho. O Ricardo chegou por volta das 7, como sempre. Ouvi o barulho da chave na fechadura e senti meu estômago revirar. Ele entrou pela cozinha, onde eu estava terminando de preparar a comida. Oi, amor, disse ele, vindo me dar um beijo no rosto como fazia todo dia. Quando senti os lábios dele tocarem minha pele, tive vontade de empurrá-lo, de gritar que sabia de tudo, mas me controlei. Não era o momento. As crianças estavam ali perto, brincando na sala. Durante o jantar, mantive uma conversa mínima. Estava observando cada gesto dele, cada expressão, tentando entender como tinha vivido tantos anos ao lado de alguém que eu claramente não conhecia. Quando coloquei o Lucas e a Sofia para dormir, prolonguei o ritual o máximo que pude. Precisava de tempo para juntar coragem para o que estava por vir. Quando finalmente desci para a sala, o Ricardo estava no sofá lendo o jornal. Sentei numa poltrona em frente a ele e ficamos em silêncio por alguns minutos. Ricardo disse finalmente com a voz mais firme que consegui. Ele respondeu sem levantar os olhos do jornal. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Agora ele me olhou, talvez percebendo algo diferente no meu tom. O que foi? Respirei fundo. Era o momento da verdade. Eu sei sobre você e a Beatriz. Vi o jornal tremer nas mãos dele. O rosto ficou pálido na mesma hora e ele me olhou com uma expressão de quem tinha sido pego em flagrante. Do que você está falando? Tentou disfarçar, mas a voz saiu trêmula. Eu vi vocês hoje no Parque das Amendoeiras. Vi vocês se beijando, se abraçando como namorados. Não adianta negar, Ricardo. Eu vi com meus próprios olhos. Ele baixou o jornal completamente e ficou me encarando. Por um momento, pensei que ele ia continuar negando, inventar alguma desculpa. Mas então, vi nos olhos dele que sabia que tinha sido descoberto. Helena, eu posso explicar, começou a falar. Explicar o quê? Interrompi, sentindo a raiva subir.
Explicar como você consegue me beijar toda noite, sabendo que beija minha melhor amiga durante o dia? Explicar como consegue brincar com nossos filhos depois de me trair com a madrinha deles? Não foi planejado, ele disse, passando as mãos no cabelo. Aconteceu sem a gente querer. Há quanto tempo? Perguntei. Alguns meses. Alguns meses? Repeti, sentindo a voz quebrar. Alguns meses vocês ficaram rindo da minha cara, fingindo que me amavam e me respeitavam. Eu amo você, Helena, ele disse. O que sinto pela Beatriz é diferente, mas você. Não gritei, me levantando da poltrona. Não venha me dizer que me ama depois do que fez. Quem ama não trai. Quem ama não destrói a própria família. Naquele momento, ouvi um barulho na escada. O Lucas tinha acordado e estava descendo para ver o que estava acontecendo. Mamãe, por que você está gritando? Perguntou ele, esfregando os olhinhos. Imediatamente me recompus. Não é nada, meu amor. Mamãe e papai estavam só conversando. Volta para a cama que eu já vou aí. Depois que o Lucas voltou a dormir, desci e continuei a conversa com o Ricardo. Amanhã de manhã, você vai sair desta casa, disse para ele. Vai arrumar suas coisas e sair. Não quero mais ver você aqui. Helena, por favor, vamos conversar. Não há mais nada para conversar. Você fez sua escolha quando decidiu me trair com minha melhor amiga. Naquela noite, dormimos em quartos separados. Passei a noite inteira acordada, planejando como ia reconstruir minha vida. Na manhã seguinte, enquanto o Ricardo arrumava suas coisas, fui até a casa da Beatriz. Quando ela abriu a porta e me viu, seu rosto empalideceu. Sabia que eu sabia. Você nunca mais vai pisar na minha casa, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Nunca mais vai chegar perto dos meus filhos. E se me encontrar na rua, finja que não me conhece. Deixa eu explicar. Não quero ouvir suas explicações. Você traiu nossa amizade, traiu minha confiança, destruiu minha família. Dei as costas e saí. Nunca mais falei com a Beatriz desde aquele dia. Quando voltei para casa, o Ricardo estava terminando de fazer as malas. Tá pronto? Perguntei. Ele assentiu. Pegou a última mala. Helena, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito por tudo. Não respondi. Apenas abri a porta e esperei ele sair. Quando a porta se fechou atrás dele, sentei no chão da sala e chorei como nunca tinha chorado. Não eram só lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Os anos que se seguiram, os primeiros meses depois da separação, foram os mais difíceis da minha vida. Criar duas crianças pequenas sozinha nos anos 70 não era fácil. Naquela época, mulher separada era vista com maus olhos pela sociedade. Muita gente me julgava, sussurrava pelas costas, como se eu tivesse culpa do que aconteceu. O Ricardo visitava as crianças aos domingos. Era estranho vê-lo na porta de casa entregar o Lucas e a Sofia para ele, sabendo que depois ele voltaria para os braços da Beatriz, porque sim, eles ficaram juntos. 2 semanas depois que ele saiu de casa, já estavam morando juntos na casinha dela. No começo, isso me doía profundamente. Ver que ele tinha escolhido ela, que nossa família tinha sido destruída para eles poderem ficar juntos. Mas com o tempo, a dor foi se transformando em algo diferente. Eu comecei a sentir pena dos dois, porque sabia que um relacionamento construído em cima da traição não duraria. Precisei voltar a trabalhar para sustentar as crianças. Consegui um emprego numa loja de roupas no centro da cidade. O salário era baixo, mas dava para pagar as contas básicas. Minha mãe me ajudava cuidando das crianças quando eu estava trabalhando. Durante 1973 e 1974, minha vida foi uma luta constante. Trabalhava de segunda a sábado, cuidava da casa, das crianças, de tudo sozinha, mas estava determinada a provar para mim mesma que conseguia viver sem depender de ninguém. Foi em 1975 que comecei a ouvir os primeiros rumores sobre problemas entre o Ricardo e a Beatriz. Nossa cidade era pequena, todo mundo se conhecia e as notícias corriam rápido. Diziam que eles brigavam muito, que ela reclamava que ele não era carinhoso como esperava, que ele saía muito de casa. No final de 1975, a própria Sofia, que agora tinha 6 aninhos, chegou em casa depois de uma visita ao pai e comentou: Mamãe, a tia Bia estava chorando muito hoje. O papai saiu e ela ficou triste. Eu fingia que não me importava com o que acontecia na vida deles, mas confesso que sentia uma certa satisfação em saber que o relacionamento dos dois não estava indo bem. Era a justiça divina funcionando.
Em 1976, aconteceu algo que me deixou ao mesmo tempo chocada e vingada. O Lucas, agora com 10 anos, chegou em casa depois de um domingo com o pai muito agitado. Mamãe, disse ele, o papai estava beijando outra moça no parque hoje. A tia Bia não estava junto. Meu coração disparou. Tem certeza do que viu meu filho? Tenho sim. Era uma moça nova de cabelo preto. Eles estavam se beijando igual namorados. Naquele momento, senti uma mistura de sentimentos. Por um lado, fiquei triste de saber que meus filhos estavam presenciando mais uma traição do pai deles. Por outro lado, senti que finalmente a Beatriz estava pagando pelo que tinha me feito. Algumas semanas depois, descobri através de comentários na cidade que o Ricardo estava tendo um caso com uma moça bem mais nova, filha de um comerciante da cidade. A Beatriz tinha descoberto e estava desesperada. Em março de 1976, algo inesperado aconteceu. A Beatriz apareceu na minha porta. Estava irreconhecível, magra, com olheiras profundas, cabelo sem brilho. A mulher vaidosa e bonita que eu conhecia tinha virado uma sombra de si mesma. Helena, disse ela, com a voz embargada, preciso falar com você. Minha primeira reação foi fechar a porta na cara dela, mas algo na expressão dela me fez hesitar. O que você quer? Perguntei sem deixar. Lá entrar. Você tinha razão sobre ele, disse ela, começando a chorar. Ricardo me traiu com uma menina de 18 anos. Agora eu sei como você se sentiu. E o que você quer que eu faça? Perguntei. Sem demonstrar pena. Quero pedir perdão, ela disse, se ajoelhando ali na minha porta. Sei que não mereço. Sei que o que fiz foi terrível, mas peço perdão. Olhei para aquela mulher ajoelhada na minha porta e não senti nada. Nem raiva, nem pena, nem satisfação. Era como se ela fosse uma estranha para mim. Beatriz, disse calmamente, o que você está vivendo agora é a consequência das suas escolhas. Você destruiu nossa amizade e minha família por um homem. Agora sabe que tipo de homem ele realmente é. Eu fui uma tola, ela disse chorando. Perdi a melhor amiga que eu tinha por um homem que não valia nada. Sim, foi. Concordei. E agora precisa viver com isso. Eu já superei o que vocês me fizeram. Construí uma vida nova e não há lugar nela para pessoas que me traíram. Ela ficou ali por mais alguns minutos implorando perdão, mas eu mantive minha posição. Fechei a porta e nunca mais a vi. Soube depois que o Ricardo deixou a Beatriz em 1976 para ficar com a moça mais nova. A Beatriz teve que sair da nossa cidade, foi morar com uma tia em outro estado. Nunca mais tive notícias dela. O Ricardo casou com a moça nova em 1977, mas esse casamento também não durou. Ela o deixou 2 anos depois, levando junto o pouco dinheiro que ele tinha. Ele tentou voltar para mim várias vezes ao longo dos anos, mas eu nunca o aceitei. Ele tinha feito sua escolha. Agora tinha que viver com ela. Em 1978, conheci o Antônio, um homem viúvo, pai de 2 filhos, que trabalhava na prefeitura. Era um homem honesto, trabalhador, que me respeitava e amava as minhas crianças como se fossem dele. A gente se casou em 1979 e ele foi o verdadeiro pai que o Lucas e a Sofia mereciam ter. O Ricardo continuou visitando as crianças por alguns anos, mas cada vez menos. Ele não conseguia aceitar que eu tinha reconstruído minha vida e era feliz sem ele. Morreu em 1995, de problemas no coração, sozinho e amargurado. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e agradeço a Deus por ter me dado força para não aceitar aquela traição. Se eu tivesse perdoado o Ricardo, se tivesse tentado manter o casamento, teria vivido uma vida de humilhação e mentiras. Aprendi que às vezes as piores coisas que acontecem com a gente são, na verdade, bênçãos disfarçadas. A traição do Ricardo e da Beatriz me obrigou a descobrir uma força que eu nem sabia que tinha. Me ensinou que posso ser feliz sozinha, que não preciso de ninguém que não me valorize. O Lucas e a Sofia cresceram e se tornaram pessoas maravilhosas. Hoje tenho 6 netos e 3 bisnetos. Minha casa está sempre cheia de amor, risadas, família de verdade. E vocês sabem o que é mais bonito de tudo? Nunca mais permiti que ninguém desrespeitasse minha dignidade. Aprendi que perdoar não significa aceitar ser pisoteada. Aprendi que às vezes é preciso ter coragem de recomeçar, mesmo quando parece impossível. Essa foi minha história, meus queridos. Uma história de dor, mas também de superação. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir que é possível recomeçar.
Contem nos comentários. Vocês acham que eu fiz certo em não perdoar? Até a próxima história.